Olá, meu nome é Jonathan Gesser, faço parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Sou bolsista então do CNPq UniOeste. O meu orientador é o professor Paulo Levi de Oliveira Carvalho e além de nós, esse trabalho também é composto pelos autores Eduardo Wanderley, William da Silva Pauli e Silvana Teixeira Carvalho. O trabalho é intitulado como Avaliação da Eficiência de Aplicação dos Aditivos Biológicos e seus efeitos sobre score fecal de suínos alojados em baias comerciais. Introduzindo um pouco esse trabalho ele é composto, a suinocultura brasileira, ela vem tendo um grande avanço, sendo que em 2021 a produção mundial de carne suína foi de 107 milhões de toneladas. Já em 2022, essa produção foi de 113 milhões de toneladas. Ou seja, a gente vê um avanço significativo ali nessa produção que vem ocorrendo já há muitos anos. Mas a China ela ainda continua sendo a líder de mercado, seguido então pela União Europeia, Estados Unidos e o Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo. E quanto mais, conforme vai avançando essa produção, mais os consumidores estão buscando por qualidade e segurança dos produtos de origem animal. E atrelado a isso, vem a redução de antibióticos ou até mesmo os alimentos serem livres de antibióticos. Então, para isso, como o consumidor está desejando isso, o mercado tem que se adaptar a isso e criar estratégias para que ocorra uma melhoria no manejo e na sanidade desses animais. E isso pode ocorrer de uma forma de estar aplicando aditivos biológicos diretamente na baia com a atuação de micro-organismos, que tem a função de degradar a matéria orgânica, ou seja, as fezes, melhorando assim então o ambiente desses animais e dificultando a proliferação de bactérias, que de certa forma então são as causadoras das doenças. Com isso também, para estar avaliando isso, pode ser realizada a avaliação do score fecal, que é realizado para determinar as condições de saúde dos animais e o desafio sanitário que a esses são submetidos. Essas técnicas, então, de utilizar os aditivos biológicos, elas têm o intuito de estar, de certa forma, baixando o custo de operação e implementação, são de fácil acessibilidade e de aplicação para o produtor, com o objetivo de reduzir a mortalidade dos suínos, aumentar os ganhos de produtividade e melhorar a qualidade de vida do produtor. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar a eficiência da aplicação dos aditivos biológicos e seus efeitos sobre o score fecal de suínos mantidos em baias comerciais com a aplicação de aditivos biológicos. Esse experimento ele foi conduzido em uma granja parceira da cooperativa agroindustrial Copagril. Essa granja é localizada no município de Entre Rios do Oeste. E todos os protocolos então eles foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética do Uso de Animais de Produção da instituição, pelo Protocolo 025 de 2022. No total foram utilizados 672 animais de linhagem comercial, 672 machos inteiros, que foram divididos em delineamento experimental de blocos casualizados, onde foram divididos em 4 tratamentos, sendo 8 unidades experimentais por tratamento. A unidade experimental era considerado a baia, como a gente pode observar na imagem, e cada baia continha 21 animais. Então esses animais eles foram alojados em um barracão de alvenaria, coberto com telhas de baros e que continha ventilação natural lateral, ou seja, essa ventilação era controlada através das cortinas. Cada baia continha 30 metros quadrados e as baias eram de piso concreto, possuíam 2 chupetas por baia e os comedouros eram todos automáticos. Além disso, a alimentação desses animais era dividida em 4 fases, sendo a primeira fase então de crescimento 1, que é dos 30 aos 50 kg, posteriormente crescimento 2, dos 50 aos 70 kg, aí vinha a terminação 1, dos 70 aos 100 kg, e para finalizar a terminação 2, dos 100 aos 120 kg. E os tratamentos, então, eles eram divididos em tratamento 1, que era
os animais normal, tratamento convencional, que não tinha nem aditivo biológico. O tratamento 2 era a baia normal, mas aí havia a aplicação do aditivo biológico 1. O tratamento 3 era a baia convencional com o aditivo biológico 2. E o tratamento 4, então o tratamento convencional, então a baia, e submetido a tratamento de ambiência com o produto que era o aditivo biológico 3. Ou seja, então, um tratamento convencional e mais outros 3 tratamentos convencionais com a adição de diferentes aditivos biológicos. E esses aditivos biológicos, então, eles eram pesados e dissolvidos em 40 litros de água, sendo que foram realizados a distribuição de esses 40 litros, então eles foram distribuídos nas 8 baias de cada tratamento, né? Então foram distribuídos 5 litros por unidade experimental, ou seja, foi colocado em um galão, conforme a gente observa ali na imagem, né? Após a diluição foram colocados em um galão e esse galão foi passado então e distribuído em toda a baia, com o objetivo de estar abrangendo toda a baia e aplicando isso de uma vez na semana. Então essa aplicação foi realizada somente uma vez na semana. E posteriormente então foi realizado a avaliação do score fecal. Essa avaliação foi feita diariamente, onde foi avaliado se na baia continha fezes sólidas, como a gente pode observar o número 4, fezes pastosas conforme o número 3, fezes líquido-pastosas conforme o número 2 e fezes líquidas conforme o número 1. E como resultados, então, a gente pode observar aqui nesse gráfico, esse experimento então ele não foi rodado estatística, tem apenas a apresentação por meio de tabela dinâmica, mas por meio desse gráfico a gente pode observar que teve uma prevalência das fezes de número 4, que são consideradas as fezes sólidas, que demonstram que os animais estão saudáveis. Caso contrário, se eu tivesse muitas fezes do score fecal 1, o que não foi esse caso, porque não ocorreu fezes do score fecal 1, elas seriam caracterizadas como líquidas, que geralmente elas ocorrem quando há de fato desafios sanitários que causam distúrbios gastrointestinais e consequentemente então causam diarreia. E segundo o Pérez Calvo, de 2019, a diarreia é uma das maiores causas de morte da suinocultura. E além disso, os animais eles perdem muita água e acabam ficando desidratados, sendo que esses animais eles atrasam o crescimento e o que acaba contribuindo para percas econômicas. Outro ponto importante que resultou desse trabalho foi o baixo aparecimento de score, de score fecal 2, ou seja, as fezes líquidos pastosas, então que são animais que têm a tendência de ocorrer as diarreias, mas também houve um baixo aparecimento. Já o score fecal 3 então teve uma quantidade um pouco maior, mas mesmo assim então ficou a grande prevalência foi das fezes de score fecal 4, onde são as fezes sólidas que mostram então que os animais estavam saudáveis. Então, outro estudo de Mendonça, que também testou aditivos, mas nesse caso ele testou fontes de cobre em zinco nas dietas dos animais na mesma fase, que é de crescimento e terminação, ele avaliou o score fecal e ele também observou resultados próximos a esse estudo, onde também teve um domínio das fezes sólidas. Para finalizar, então, a gente conclui que os resultados nos mostram que houve uma prevalência do score fecal 4, que são as fezes sólidas para todos os tratamentos. Assim, não houve um efeito da utilização de aditivos biológicos para a variável score fecal. Mas vale ressaltar que como é um produto novo, ainda vale o maior estudo para essas variáveis e para também demais variáveis. Para finalizar, então, gostaria de agradecer à Zootecnia, ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Suínos pela ajuda e apoio nesse trabalho, à Cooperativa Copagril e ao produtor, à empresa Embio pelo fornecimento dos produtos e financiamento da pesquisa e também à Fundação Araucária, a UniOeste e a NPq pelo financiamento da bolsa. Muito obrigado.